Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale calorosamente em vossos corações. Amém? Nós temos aí o Giovanni e a Giovana, que estão prestes a ser papais e mamães. Está na hora já, né? Está chegando. Glória a Deus. Que bênção poder desfrutar ainda da mesa do Senhor, um pouquinho antes mesmo de ir à sala de parto. Porque o Senhor, Ele geme por nós como gemidos inexprimíveis, sempre intercedendo por nós. E a Bíblia fala que nós seremos como dores de parto. Então, Deus está no controle, amém? Nós vamos estar lá, se Deus permitir. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho sobre cicatrizes nessa noite. Aleluia. Aleluia. Toda recompensa, que o Senhor retribua toda a recompensa que está sob passo fundo, que vieste buscar refúgio neste lugar, nessa noite, Senhor. Teu doce Espírito libere sobre a Tua palavra, Senhor. Libere sobre a Tua palavra, Jesus. Libera sobre os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Libera, Jesus. É o Senhor que repreende o devorador, Senhor. Prospera Teus filhos, Senhor. Que através da mesa deles muitos sejam alcançados, Senhor. Lugar de provedor, Senhor, é este lugar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jó capítulo 5, versículo 17 diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois Ele faz a ferida e Ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos o curam. Em 6 angústias te livrará, em 7 mal não te tocará. Na fome te livraste da morte, da guerra e do poder da espada. Do açoite da língua estará abrigado, e não temerás a assolação quando chegar. Da assolação e da fome rirás, e dos animais da terra não terás medo, pois até com pedras do campo terás tua aliança, e as feras do campo estarás em paz contigo. Até aqui por enquanto, irmãos. Cicatrizes. Como nós podemos olhar para um ferimento, para uma ferida, como nós podemos sentir ela? Se vamos sentir com dor ou apenas como uma marca? Sabe, toda vez que nós machucamos, nós temos um corte, nós temos 2 processos de curar essa ferida. Uma delas, nós deixar de qualquer jeito, continuar deixando sendo contaminado. Então aquele ferimento que foi causado ali naquele lugar, ele pode ser de maneira acelerada, mais rápido, ou pode levar muito mais tempo. Esse é o processo da ferida. E nessa noite nós vamos tratar com 2 tipos de ferida, mas principalmente naquelas feridas que o Senhor provocou, que o Senhor permitiu que nós sejamos cortados, seremos machucados, para que Ele então venha levar nós a algum lugar, em alguma espécie de hospital, onde Ele possa então manifestar aquilo que Ele quis sobre toda a humanidade desde o começo, que é a sua glória. Sabe, nós precisamos entender o que Jesus está fazendo nos nossos tempos. E o propósito de Deus, num primeiro momento, é remover os focos de infecção. Sabe, a infecção, ela começa com uma coisa imperceptível. Algo que entrou ali começa então
a trabalhar por baixo da ferida, mas exige um tratamento por Jesus. Toda ferida ela gera dor. E algumas feridas que são causadas em nós doem muito mais que em alguns lugares que outros, porque são em lugares mais sensíveis, geralmente em áreas que nós não permitimos tocar. Se nós olharmos fisicamente, onde nós temos junção, quando nós temos uma ferida onde temos junção, é ruim de curar, porque nós estamos sempre movimentando. E as áreas que nós somos tocados, às vezes, são áreas difíceis de nós deixarmos o Senhor tocar. Por isso que tem o jeito certo. Nós podemos encurtar esse tempo de cura. Nós podemos diminuir o ciclo da dor. Porque nós sabemos que muitos cristãos hoje, mesmo dentro da igreja, têm um ciclo enorme de dor. Sofrência, capítulo 1, versículo 1 e assim por diante. Será que existe esse texto na Bíblia? Acho que não, né? Sabe, em muitos lugares na Bíblia aconteceu algumas coisas que mostravam as feridas sendo geradas. Imagine a cena de Isaac, ainda jovem, ainda pequeno, sem talvez o entendimento que Abraão tinha no Senhor, sendo levado para o Monte Sinai. Estava a lenha, estavam os jumentos e alguns moços até o pé do monte, diz a palavra. Então, um dado momento, então, seu pai ali, tomado pelo Espírito Santo, pula sobre Isaac. Diz: agora eu preciso te entregar para o Senhor. Sabe, Abraão estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado fazer. Mas Isaac, ainda jovem, e não tinha o entendimento ainda daquilo que estava acontecendo. Nem mesmo papai mudou de ideia. Apareceu aí o Jeová Jireh, apareceu o Cordeiro. E se nós formos olhando a história, nós vamos lendo alguns personagens da Bíblia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, enfim, nós vamos ver que na linhagem de Isaac, então veio Jacó, e tem toda aquela história de feridas ali geradas. E nós vemos os filhos de Isaac mais achegados à mãe do que ao próprio pai. O próprio Esaú. Talvez a Bíblia tenha deixado alguns rastros, na maioria das vezes, para que nós venhamos entender o porquê que os homens, de alguma maneira, no percurso da palavra, onde foi escrito a respeito deles, em alguns momentos eles deixaram a desejar em algumas áreas. Homens e mulheres de Deus, pessoas que estavam como você nessa noite no culto, e ouvindo a palavra. A Torá estava sendo lida e muitas coisas sendo manifestas. Sabe, o conceito de libertação é muito distorcido hoje na igreja do Senhor. As pessoas têm o entendimento que libertação, então, é quando uma pessoa se prostra diante de um sacerdote, então ele ora sobre um demônio e pela autoridade do nome de Jesus, aquele mal não pode ficar. Isso é verídico, é de verdade, ele não pode. Se esse homem tiver legalidade para estar orando, Satanás e seus demônios não podem ficar. Por outro lado, se as brechas não forem fechadas, a Bíblia fala então que ele volta acompanhado com os seus companheiros. Então aquele homem de Deus que estava trazendo libertação, em vez de trazer libertação, ele não estava ajudando essa pessoa,
estava piorando a vida dela. Aí então ele precisa de um novo culto de libertação, um novo óleo, um novo mão sobre ele, e ele se torna um dependente das digitais do pastor, dos cultos de libertação. Mas quando o entendimento da igreja é levado para um lugar onde o Senhor começa a liberar o perfeito, aquela casquinha que Deus fez sobre aquela ferida não está por acaso. Nós precisamos entender a perfeição de Deus. Aquela casquinha que é criada pelo Senhor para proteger uma ferida, um corte que nós temos, ela tem um propósito por um tempo. Por um tempo. Ah, mas eu vou ter casquinha a vida inteira. Sim, irmão, se você não se consertar, vai ter. E sabe o que vai acontecer? Toda vez que alguém tocar naquela casquinha, vai doer. Pior disso tudo, quando você dá uma ralada, você tira a casquinha fora para vir uma nova, vai doer mais ainda. O Senhor é perfeito. Ele fez aquilo para que os invasores não entrem dentro do organismo humano, então, e não contaminem todo o corpo. Irmãos, nós precisamos entender que Satanás e seus demônios querem invadir o nosso ser e tomar tudo que é nosso, tudo que Deus nos deu, a nossa família, a nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa provisão. Satanás, ele quer invadir todo o nosso ser. Mas Deus, ele é tremendo, cara. Deus é tremendo demais. Nós precisamos entrar no nível de revelação, irmãos. Nessa noite o Espírito quer te levar a este lugar. Deste lugar onde Ele começa a imergir você num ambiente de revelação. Ele começa a mostrar a sua própria vida. Essa palavra não é para o teu vizinho do lado, é para todos nós, irmão. Por mim mesmo eu nem poderia estar pregando aqui nessa noite. Mas a profecia, ela tem que ser maior que o profeta. Aleluia. Tem alguns lugares que nós precisamos entrar. Não é porque nós queremos, mas porque nós precisamos. Porque a maioria das vezes nós queremos estar num lugar e o Senhor quer que nós estejamos em outros. Por nossa vontade, nós queríamos estar num outro tipo de movimento, não na igreja. Mas nós precisamos. E sabe o que acontece? Isso é que nem academia, alguns dizem. Eu não aprendi ainda. Mas alguns dizem que quando você fica um tempo fora, você sente falta. Assim é comigo na igreja do Senhor. Eu tenho necessidade de estar nesse ambiente. Se eu fico mais que 1 ou 2 dias longe da igreja, cara, aquilo me... E o Senhor fez isso com nós, cara. Na Estela. O Senhor fez isso com nós. Quando nós deixamos Jesus mexer, cara, do jeito certo, Ele faz com que o som do céu sejam ouvidos pelos nossos ouvidos, e os seus médicos vêm carregados da bacia com água limpa. Cara, eu gostaria de pregar sobre isso hoje nessa noite, cara. A bandeja, meu Deus, de água limpa. Então Ele vem e apresenta sobre nós, cara, o curativo que nós precisamos, na medida certa, sem excesso. Às vezes vem com aquele mentiolato
1990 e poucos. Não é de agora que passa e não tem dor. Que a gente podia e ficava soprando ali. É Jesus purinho. A gente dizia assim: não arder, não sara. É ou não é? Você lembra disso? Às vezes tem que arder para sarar. Porque quando Jesus coloca algo sobre nós, Ele está colocando um antídoto contra a infecção. Aquilo que combate os invasores. Então nossos olhos e nossos ouvidos espirituais começam a ser abertos. E nós começamos a se conectar com o espírito dos intercessores. Quem são esses intercessores, irmão? Aquele ungidão que está lá nos ciclos de oração? Cara, existe um espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, que dispara os seus anjos, os seus arcanjos, e só faz com que as pessoas se movimentem naquele ambiente, e você não consegue ficar sem orar, e sem interceder, e sem entrar num lugar que deveria estar, e você fica inconformado, quando o irmão não entende o chamado de Deus, para cura. Deus quer despertar uma geração de inconformados, irmãos. E sabe o que acontece? Quando nós se conectamos com esse espírito da intercessão, algo lindo acontece, irmão. Porque um despertador é acionado e nós acordamos de um sono profundo, de brechas abertas. Então a nossa moral cristã começa a ser modificada. Nós não conseguimos mais viver sob o jugo do pecado, sob aquele jugo que nos traz condenação. E nós entramos num outro lugar. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, cara. Mulher de Deus, melhor dizendo, em nome de Deus. Nós podemos comprometer esse espírito da intercessão. Porque se a igreja não queimar, não arder por essa verdade, o espírito é sensível. E ele sai de um lugar e vai para outro, irmão. Ele vai para outro. Por isso que a gente vê tantas igrejas com o evangelho raso. E às vezes nós aqui também estamos assim. De verdade. A gente não é o gás da coca, irmão. Muitas vezes a gente é ruim demais. Mas sabe o que acontece quando a gente vai a alguns lugares? A gente vê que às vezes assim está piorzinho. Então nós precisamos orar muito mais, irmão. Nós precisamos orar muito mais para que a gente venha ser aperfeiçoado dia após dia. Porque Satanás e seus demônios querem que nós venhamos ficar atrasando a cura. O aperfeiçoamento vem da raiz do que é perfeito. O aperfeiçoamento é que nós olhamos para trás e olhamos e nós vemos, cara, nós andamos umas milhas, cara, e não somos iguais mais, já modificamos alguns conceitos. Existe uma mistificação, nessa questão de evolução espiritual. As pessoas estão tão cobertas às vezes de religião que não conseguem entender
que o altar ali embaixo é o mesmo que o altar aqui em cima. É o altar lá na rua, aonde que for é o altar do Senhor. E às vezes tu chama alguém, cara, tu quer liberar algo para Deus? Não, pastor, eu não posso nem chegar perto do altar. Cara, você está longe do altar aonde? Ah, mas pastor, aqui embaixo eu posso cantar para Jesus, cara, eu não vou ser comprometido. Vai sim, irmão. Porque a Bíblia fala que Deus quer construir um altar diante de nós, e nós somos templos do Espírito Santo, e Ele quer fazer a habitação. O que modifica, cara, irmão, aqui de cima, aqui de baixo, só é a visão, cara, aqui eu enxergo melhor. Só isso. É o que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos de enxergar o quadro completo. Jesus quer que nossa visão seja ampliada. Mas existe um lugar em Deus que nós podemos estar como igreja do Senhor, se nós decidimos queimar por essa verdade. Sabe, algumas feridas só curas, e a gente vê naqueles filmes antigos que aqueles caras que botam aquele ferro no braseiro e diz, segura ele, e aí a ferida está lá, ele vai sem anestesia. Sabe, existem duas faces da cauterização. Esse processo chama-se cauterização. É cauterizada a ferida para que então ali seja fechado as células, os invasores não entrem e o sangue estanque, enfim. Os enfermeiros de plantão sabem melhor. Mas por outro lado, às vezes o inimigo consegue cauterizar o coração, e aí a palavra é sino que retine, irmão, e não entra mais, e a pessoa não consegue queimar mais, e a verdade se torna algo tão distante. Então nós atrasamos o que Deus quer construir. Deus quer construir algo em nós. Os seus enfermeiros, os seus médicos espirituais estão à nossa disposição, irmão. Nós cantamos aqui antes, que a mesa estava pronta. Tudo está pronto. Será que vamos ter que permitir então que o Senhor venha amputar em nós do corpo? Sabe, algumas pessoas dizem que, cara, não tem mais jeito. Aí voltamos de novo àqueles filmes antigos, quando o cara estava na mesa e vinha aquele cara com o serrotinho. Os caras estranhavam, porque a gangrena e aquelas coisas no tempo medieval era algo muito comum, e então o jeito era cortar fora. Alguns são amputados do corpo de Cristo por não permitir o Senhor tocar e curar, irmão. Pega no teu espírito isso. Alguns preferem deixar ser amputados, cara. Eu vou sair da igreja. É muito mais fácil do que você tratar nas feridas que causaram dor. Alguns anos atrás, eu tinha um amigo muito pessoal, muito querido por mim, e ele teve um acidente de moto. Eu era adolescente, mas eu me lembro que durante um ano, eu passava todos os finais de semana com ele. O médico dizia, amputa ou não amputa a perna? E aquela ferida vazava, e era aquela coisa. E aquilo me marcou tanto que eu nunca mais quis saber de moto. Meus filhos sabem disso. A moto era minha, foi minha no período. Então, entre o processo de amputar e não amputar, os médicos tomaram a decisão, não, nós vamos guardar ele.
E aquela infecção foi vencida, aleluia. E não precisou ser amputada. Como se eu dissesse para ti, cara, o cara continuou na igreja, sendo tratado, deixando Jesus tratar, cara, mesmo com palavras que você não gostaria de ouvir, irmão. A linguagem espiritual, ela tem um peso. Ela tem um peso, a linguagem espiritual, irmãos. Sabe quando você vai fazer uma consulta médica, se um médico vai falar para o outro, eles têm aqueles termos técnicos, vamos dizer assim, e eles falam de um para o outro numa linguagem que conseguem compreender. Agora, se ele vai falar para aquele que está doente, a doença que ele tem de uma maneira técnica, ele vai dizer, não, tu tem dor de barriga. Ele não vai dizer, não, você tem um não sei o que, plite, um não sei o que. Não, cara. Ele vai falar numa linguagem que a gente entenda. E o Espírito Santo, Ele quer liberar sobre nós uma linguagem que a gente compreenda, mas não significa que seja fácil. O Senhor Jesus já alertava disso, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e a mente não consegue compreender, cara, não é todos que vão entender, irmão. Entre os chamados e os escolhidos, alguns vão ficar doentinhos ainda, porque não ouviram o que o Senhor está comunicando. Mas se você perguntar, e agora então? O mar de rosas vai florir então a minha vida? Então o Roberto Carlos vai voltar a cantar canções de 60, né? Então tu vem para Cristo, está tudo resolvido então? A maioria das vezes, irmão, fica um pouco piorzinho por um tempo. Vocês sabem disso, né? Fica ou não fica, irmão? Você sabe por quê? Porque nós estamos em obras, estamos em tratamento. E todo tratamento nos gera alguns desconfortos. Toma uma injeção de bezetacil para tu saber se é bom. Jesus, me ajuda aqui, Senhor. E algumas vezes, cara, o acesso tem que ficar aberto. Esse dia um irmão me perguntou, ok, pastor, mas como é que esse negócio tem que estar sempre na igreja? E tem que estar sempre nisso? Eu disse, cara, por alguns irmãos precisaria estar todo dia. Para outros, né? Tanto. Sabe o que eu me lembrei? Para quem é enfermeiro, sabe o que é isso? Tem um negócio chamado acesso, que é colocado aqui na veia aorta. Para que toda vez que precisa botar um remedinho, está ali prontinho o acesso. O Espírito Santo está falando nessa noite aqui, que alguns de nós precisam ter um acesso aberto, aleluia, para receber tudo que Ele tem para liberar. Então a cura virá de maneira mais rápida. Você sabe por quê? Tu imagine toda vez que tivesse que fazer um medicamento, e alguns irmãos aqui, o Roberto sabe disso, alguns irmãos que já passaram por isso. Toda vez que tu leva uma picada não é bom, né? Então se coloca uma vez só e continua ali aplicando o medicamento. Sabe quando nós abrimos um canal de acesso do Senhor e nós permitimos que Ele toque com aquilo que é espiritual sobre nossa vida? Ele vai doer por um tempo, mas depois, irmão, você vai ver que é bem pior. Toda vez que você precisa tocar de novo e fazer uma nova fissura. Jesus não tem o desejo de nos machucar, Ele tem o desejo de nos curar. Você sabe por quê? É muito simples. Nós somos imago Dei. Nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor.
E o nosso Senhor não quer de verdade que nós sejamos machucados. Ele quer que nós sejamos curados, aleluia. Qual o pai que gostaria de ver seu filho machucado? Pelo contrário, quando o filho cai, corre de imediato correndo tudo, e vê onde machucou, a primeira pergunta que faz, é ou não é? O Criador se importa, e não importa o tamanho da ferida. Alguns irmãos começam a dar nome àquilo que Deus pode fazer. Não, mas aquele irmão tem um pecado, meu Deus, aquele pecado é só pedrada. Para o Senhor, a ferida grande e a ferida pequena é ferida, irmão. Ela precisa apenas da cura do Senhor. O Senhor tem o poder, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Só que tem um detalhe: se a ferida ela for maior, às vezes nós precisamos de um dreno. O dreno é dolorido, irmão. Jesus. Vocês estão tão quietos. Está doendo? Dá um glória aí. O dreno, irmão, ele tem também um propósito. O propósito do dreno, irmão, é para que aquilo que entrou, ele saia. É, não é? Então, existe ali um processo de expurgo, isto é, quanto maior a ferida, mais necessário se faz o dreno. Olha para o irmão ao teu lado e diga: cara, seja o dreno na minha vida. Pegou? E às vezes esse irmão, cara, ele vai cutucar você, cara. Sabe aquela agulhinha naquele lugar que dói? As estruturas da iniquidade, irmãos, elas precisam ser removidas com brasas vivas. As mesmas brasas que limparam os lábios de Isaías. Ai de mim, disse Isaías, um profeta do Senhor, que eu vivo num povo de impuros lábios, e sou um homem de lábios impuros. Que as brasas saiam do teu altar e queimem meus lábios. Isaías, irmão, fez isso. Imagine nós, cara. Algumas estruturas de iniquidade, elas precisam ser removidas com brasas vivas. Não pode ser de qualquer jeito, irmão. Se você quiser ser um cristão meia boca, cara, Deus vai permitir, irmão. Mas as brasas vivas do altar do Senhor nunca saltarão para os teus lábios. E as cauterizações que deveriam ser feitas ficarão vivas as feridas. Ou vivas ou adormecidas. Qual é o pior? Tu tem uma ferida viva. Alguém às vezes diz: ai, está em carne viva. Você tocou, dói. Ou quando ela está adormecida. Mas quando você vê, cara, está num tamanho que, Jesus amado, fica mais difícil de curar. Quanto maior o tempo que a gente ficar longe do Senhor, quanto mais tempo a gente se afastar de Deus, quanto mais tempo a gente procrastinar aquilo que Deus tem falado no nosso coração,
mais difícil fica. A ferida fica cada vez mais podre. Às vezes tu precisa retirar aquilo que o Senhor mesmo colocou, aquela casquinha, e dizer: cara, eu preciso ser curado. Doenças já manifestadas, quando são curadas, destinos são mudados. Destinos são mudados. Sabe quando a gente quebra com a tradição religiosa? Nós começamos por uma maneira muito tremenda, muito gloriosa, muito graciosa, melhor dizendo, ver a glória do Senhor começando a se manifestar em nós e através de nós. É tão tremendo quando a gente vê a glória do Senhor se manifestando. Mesmo no meio das nossas dores. Sabe, eu tenho aprendido algumas coisas. O Mevan, cara, esses dias atrás um irmão disse: cara, essa religião, esse amado Mevan, eu disse: cara, estou fora, vou amarrar esse demônio aí. Porque existe uma coisa assim que nós temos aprendido assim com o nosso pastor, cara. É você fugir da religião, irmão. Quando você foge da religião, cara, você vai de encontro ao médico dos médicos, aleluia. E ele tem o propósito de curar. E ele fez um juramento na cruz. Nós estamos orando lá em cima, cara, e Deus nos levou para uma revelação a respeito do peso da aliança. E o pacto que Jesus fez conosco foi na cruz, irmão, não foi em lugar qualquer. Ele disse: está consumado. Aleluia. Por isso que em Isaías ele fala: pelas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. E Lucas repete isso de novo depois, porque ele entendeu o que Isaías falou e que Jesus fez na cruz. Aleluia. Nós só precisamos estar com Ele. Meu Deus. Tem vários ciclos de nós queremos curar ou não. Primeiro, nós podemos ser teimosos. O Senhor diz: cara, vai ao médico, e a pessoa não vai. Vai à igreja, a pessoa não vai. Vai para o altar, vai para a oração, ela não vai. Tem um segundo estágio: ela vai para a igreja ou vai para o médico e ele recebe a receita, mas não compra o remédio. Vai para casa, não lê a Bíblia, não tira tempo de oração, não faz devocional, não tem nada, mais nada. E tem aquele que compra o remédio, mas não toma. Ele lê a Bíblia, tem o devocional, faz as coisas, mas não aplica isso. Qual dos três você se enquadra? As inconstâncias e as fraquezas são erradicadas e suportadas, como houve com Josué. As desocupadas são ocupadas pelaquilo que atraímos. Portais espirituais são um lugar de acesso.
Um lugar aberto era um lugar de acesso. Hora para entrar, alguma coisa, algum veneno, hora para sair. Se a ferida está aberta, algo que precisa ser feito, irmão. Às vezes nós temos tantas lutas nessa área, irmão. Quem é ofensor na maioria das vezes? É um amigo? É um familiar? Um vizinho? Ou algo que foi enraizado na nossa linhagem, que está preso nas regiões celestiais? Que penetram nos nossos ossos. Isso também é passível de cura, irmão. Andar com Jesus nos leva para algumas ferramentas de libertação. E as ferramentas de libertação mudam destinos. Tem tipo de mesa que nós não devemos nos sentar mais. Aquele teu amigo no Facebook, aquele familiar que se emborracha bebendo e você vai jantar na casa dele. Tem algumas mesas que nós devemos estar sim, às vezes, por incumbência de fazer o papel do Senhor, mas sentar à mesa nunca mais. Não dessa forma assim. Estar no dia a dia com Ele. Nós vamos lá, lançamos a receita e oramos sobre ela. E se o cara duvidar, ele pode dizer assim: cara, você precisa ter legalidade para isso. Ele diz: cara, olha para mim. Não, mas tu está errado nisso, ali. Cara, é verdade. Estou mesmo. Mas Jesus está me tratando, aleluia. Você sabe por quê? Que Jesus lhe falou: o profeta na sua casa não é honrado? É muito simples. Não é porque eles não reconheciam Jesus como Ele era de verdade. É porque eles andavam dia a dia com Jesus. E aí eles olhavam para Yeshua, o homem que se fez homem na sua plenitude. E aí então eles não olhavam e não conseguiam enxergar o Filho de Deus. Então esse é o grande problema, que às vezes é melhor que alguma pessoa externa vá, tu é a sua família e você tem que orar por isso. Às vezes não, mas às vezes, para que ela seja ferramenta de Deus e Ele consiga se chegar à mesa. Porque alguns tipos de laço que nós cortamos também a contaminação espiritual. Concorda comigo ou não? Se alguém não concorda, pode levantar a mão, irmão. Aí nós vamos para a Bíblia. Tem alguns comportamentos cristãos que é repudiado nas regiões celestiais, e aí nós queremos vir para a igreja e ter experiências com o Espírito Santo. Mas estávamos falando de mulherada ou algo parecido pouco antes com o nosso amigo lá. Aí está outro dia na igreja. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é isso? Mentes desocupadas.
Sabe o que acontece? Às vezes, nós ficamos igualzinho à pessoa que nós convivemos diariamente. Se você conviver com alguém cheio de Deus, o cara que nunca falou num evangeliquez, vamos falar uma linguagem assim, ele começa a falar, começa a dar uns glória, né? Falar uns aleluia, algumas coisas assim, não é? Você começa a andar com ele constantemente, você começa a relacionar a linguagem que ele tem e entender que aquilo não era cotidiano, mas tornou sendo. Mas se você anda com um cara, com uma mulher ou com um homem que rejeita a palavra de Deus, aí não é perseverança, irmão, é teimosia. Porque existe uma diferença entre perseverança, você querer pregar Jesus para alguém. Existe gente teimosa. Ah, vou lá na boate pregar Jesus para ele, porque afinal ele gosta de boate, eu tenho que estar lá junto com ele. É ou não é? Vou lá na boca de fumo. Irmão, existe uma coisa que nós precisamos ter na caminhada cristã, chama-se discernimento. Discernimento. Às vezes tu só está atrasando a tua cura por causa do irmão. Pegou? E aí, em vez de você curar, você contamina mais a ferida que está aberta, a brecha. Ah, mas ele é meu amigo de 20 anos. Nós brincávamos de casinha quando pequeno. Sei lá, que eles brincavam. Irmão, a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz. Se não for para ser sal e luz, então não serve para nada, irmão. Se não for para você fazer diferença na vida dele, cara, sai fora que é laço, cara. Pula fora que é laço. Caso contrário, você está sendo contaminado. E sabe o que vai acontecer? A infecção fica pior. E o hospital que era para ser para cura se torna pior. Você já viu falar em infecção hospitalar? O propósito estava lá para ser curado. Mas o que aconteceu? Pegou uma outra bactéria, que pegou uma outra e ficou pior. É ou não é? Pegou? Cortar os laços que nos tiram a paz. Às vezes, Deus quer usar uma outra pessoa para levar eles até Jesus. Não seja você. Às vezes é você mesmo, irmão. Mas aí que você está sendo frouxo, aí não adianta também. Se você estiver alinhado com o Senhor, com o espírito de ousadia, intrepidez, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento de Deus, então se a pessoa não receber o Jesus que você crê, então na verdade ela não quer, ela rejeitou. Sabe, no corpo de Cristo, é um corpo que Deus fez perfeito, o pé, a mão, você é corpo de Cristo, amém, irmão? Não tem nada aqui postiço. Você não pode se sentir na igreja do Senhor. Como é que chama aquele negócio lá que... prótese. Deus não trabalha com prótese, Deus trabalha com o perfeito, com o original, o corpo dele, aleluia. E cada um na sua função. Imagine você abraçar sem um braço, cara, como seria isso? Deus, Ele nos coloca com uma função no corpo. Deus não trabalha com o genérico, irmão. Deus só trabalha com o original. Por isso não vem com esse evangelho do Paraguai que não vai funcionar, irmão. Tem que estar tudo direitinho, segundo a ótica de Deus.
E a ótica dele está na sua palavra. Se você examinar, estiver fora do processo, pula que é laço. Oh, Jesus. Os maiores casos visíveis de desonra ao Senhor acontece quando a gente vê pessoas com feridas abertas. E sabe o que acontece? É muito simples. Quando você toca na ferida, ele vira o Hulk, né? Se transforma. O pior de tudo, ele vira vingativo. Ele fica bicando assim até você errar. Você está vendo? Aquele cara veio pregar para mim, agora está lá ele, ó. É ou não é? A pessoa que não te ama de verdade, irmão, ela não está preocupada com a sua cura. Ela só quer expor tua dor. Só quem ama de verdade consegue querer promover a sua cura de verdade diante do Senhor. Tu já viu alguém expondo a dor de alguém? Só eu? 2. Eu tenho certeza que todos vocês, irmão, você não precisa levantar a mão para saber disso. A pessoa fica torcendo para que dê errado, para dizer, ó, estão vendo? Eu não disse. Eu conheço a vida dele. Olha para o passado dele lá. Alguém escreveu, achei muito legal, cara. Quando alguém falar do teu passado, diga para ele, cara, eu não estou mais lá. Aleluia. Eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. O cativeiro espiritual nem sempre é visível, irmão. Há divergências mentais, às vezes, e que basta um único acesso para o inimigo ter, para ele gerar confusão. As pessoas pensam que as raposinhas não fazem estrago na vinha. Nós estávamos aqui falando esses dias atrás, e o Espírito Santo nos trouxe isso, que só vai frutificar quem primeiro estiver em flor. A flor é um indício que você está frutificando. Tu já viu um fruto sem flor? Deus é um Deus de processo, irmão. O mal-estar, culpa, vergonha, remorso, orgulho, obras da carne, distorcendo a vontade. O bem-estar sempre está ligado ao fruto. E não é na maioria, sempre são liberados por atitudes de fé. Sempre. Espírito de ousadia. Sabe, se você nunca se jogou no chão, irmão, talvez seja a hora de você começar a fazer. Ah, mas é vergonhoso. Vergonhoso é chegar diante de Deus cheio de pecado, irmão. É ou não é? Chegar diante dele cheio de lepra. Aleluia. Sabe, falando em cativeiro, eu acho muito legal, cara. Pastor Luiz, quando ministra alguém, ele tem feito uma prática muito legal, cara, e eu achei bacana. Ele dá um livro para ler, chama-se Saindo do Cativeiro. E esse dia nós estávamos falando, né, sobre isso, né?
Uma pessoa quer ser liberta e não consegue nem ler um livro. Como ela vai ser liberta, irmão? E eu disse, cara, isso aí é de Deus, cara. Porque na verdade são decisões que nos levam para perto da cura. São escolhas que nós fazemos dia após dia, e Deus coloca as ferramentas ao nosso redor. Daqui uns dias vai começar aqui neste lugar uma escola chamada Yashará. Até agora eu vi ali, se eu não me engano, tem uns 10 ou 15 pessoas inscritas só nessa escola. E sabe o que vai ter nessa escola, irmão? Além de família, cura, libertação, processo de cura, processo de libertação, finanças. Enfim, é uma série de coisas, cara, é muito tremendo esse módulo. São 6 meses de ensino da palavra. 1 horinha por semana, irmão. Alguns casais vão fazer casais para sempre, outros vão fazer pais para toda a vida, outros pais para adolescentes. Nós temos ferramentas, irmãos. Ah, mas eu sou evangélico há 30 anos. Grande coisa. Uma vez eu escutei, a gente precisa ouvir que Deus fala. Eu gosto muito dos avivalistas quando eles vão nas igrejas e começam a fazer um reboliço. E um dia estava na minha casa, o Gregório Maquinucci, ele estava falando sobre isso. E ele disse, olha, uma vez eu fui pregar numa igreja, tinha uma mulher que tocava órgão, teclado, sei lá, 30 anos na igreja. E aquela mulher entrou num pranto e começou a pular e adorar o Senhor. E ela disse, olha, eu estou há 30 anos na igreja, hoje eu encontrei Jesus, aleluia. Às vezes nós precisamos converter o nosso coração para Ele, irmão. Estar no hospital não significa que estamos sendo curados. O que significa que nós estivermos fazendo o tratamento certo. O diagnóstico tem que ser certo. Não, Jesus. Tu imagine, cara, tu está com dor de barriga e o médico te dá remédio para dor de cabeça. Não vai resolver, irmão. Vamos voltar para a palavra. Estou quase terminando, tá, irmãos? Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir. Hebreus 12. A essência da adoração. Versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz fruto específico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e joelhos vacilantes, e fazei as veredas direitas aos vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Aleluia. Pegou? Temos na mesma vibe aqui, temos a mesma sintonia. Vocês estão sintonizados na palavra, irmão? Faz um sinal aí que está, cara. Assim. Amém. O inimigo, ele quer enterrar as nossas almas, nos confundir, que venhamos acreditar que as nossas angústias e trevas e coisas não têm cura. E ele quer colocar uma pedra como num sepulcro, colocar uma pedra sobre nossa vida. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? A pedra, ela impede que a luz passe. E se nós somos impedidos de estar na luz, irmão,
caverna nunca foi lugar para cristão, querido. Ah, mas eu resolvi agora que, cara, sai para a luz, irmão. Sai para a vida. Não deixe Satanás colocar. E toda vez que Deus levou alguém para a caverna, porque tinha um propósito. Olha para a caverna de Adulão, irmão. Deus tinha um propósito de levantar ali guerreiros, cara, e teve alguns ali que se levantaram ali, foi muito tremendo. A igreja de Davi foi fundamentada em cima de um propósito. Mas se isso nos parar, nos fizer deixar a beira do caminho, nós precisamos reforçar os nossos lombos, precisamos reforçar aquilo que carregamos. O Senhor nos fala assim: eu coloquei sobre ti o meu espírito. E jamais Deus vai colocar algo que seja pesado demais. Irmão, cara, se você está cansado do trabalho, lembre-se desse versículo que diz assim, ó: é no Senhor que eu renovo minhas forças. É no Senhor que eu renovo minhas forças, irmão. Você precisa crer nisso. Eu tive muitas experiências, irmão, de estar tão exausto, cara. Muito exausto. E de repente começar a pular e adorar o Senhor. E aquilo é retomado por uma coisa assim energética. Um Red Bull espiritual. E ficar aleluiado. Cara, é muito tremendo. Sabe, se tu quer uma desculpa para não se aproximar de Deus, cara, Deus vai te... Cara, Deus não, cara. O inimigo vai te arrumar uma. E sempre vai vir assim de encontro àquilo que tu pensa. Não, é isso mesmo, cara. Esse negócio de povo igrejeiro aí. Jesus ensina que devemos buscar o brilho do sol. E toda vez que nós buscamos isso, aquilo que nós mesmos não enxergávamos começa a aparecer. Lembra da dracma perdida? Quando veio a luz, ela começou a enxergar aquilo que ela não enxergava antes. Eu não sei você, cara, mas eu vivi um tempo assim de cegueira espiritual dentro da igreja. E eu estava que nem Paulo, se achava que era santo. Aí até que um dia, cara, eu descobri que era pecador e dos ruins ainda. Aí começa a bater no peito: ai de mim. E sabe o que acontece? A graça vem quando o pecador se arrepende, irmão. Mas se a gente não sai para a luz, a gente não consegue enxergar. A luz ela tem, meu Deus, ela tem uma atribuição. Ela tem algo fundamental para nós. É mostrar as imperfeições. Mostra tudo, irmão. Quanto mais luz nós somos expostos, mais as imperfeições a gente reconhece diante de Deus. E sabe o que acontece? Nós começamos a tomar decisões e expulsar de nós aquele espírito de Absalão, que traz desonra, divisão, ataca os corações, gera dúvida. Os meios de comunicação atualmente estão fomentando para o ciclo de iniquidade. Até amargura, vingança. Olha para a televisão, irmão. Cara, desliga aquilo que te faz mal. Eu mesmo preciso desligar. Porque hoje se fomenta muita coisa. Se fomenta ali vingança. Se fomenta amargura.
separação, todo tipo de torpeza. Se fomenta, pior de tudo, se fomenta hoje perversidade. Tudo se fomenta nos meios de comunicação, internet. Alimenta. Falsas plataformas. O liberto enxerga quando ele sai do aprisionamento religioso. Começa a desolar os altares da impiedade e as barreiras nos fazem fluir em Jesus. E a porta do inimigo começa a ser fechada. E não pode prevalecer contra nós, irmão. Está escrito que a porta do inferno só vai prevalecer para aquele que deixar a porta aberta. Jesus ele quer manifestar através de nós. Isso é libertação. Promover acesso dos portais do reino de Deus, onde a luz espanta o espírito das trevas. Então, aquilo que promove orgulho, ele seja convertido para a promoção da unção. Nós mergulhamos no rio de Deus, cara. Nós olhamos para Naamã, irmão. Naamã, ele só precisava ter um encontro com o Senhor. E aí ele disse: cara, eu vim aqui, me dá a receita aí logo que eu vou embora. Sou um general, estou muito ocupado. E ele recebe uma receita inusitada. Talvez hoje, nessa noite aqui, a receita que você esperava, a expectativa que você tinha a respeito desse culto, fosse outra. E foi essa a instrução que ele imaginava receber de Naamã: me dá a receita, as ervas que eu preciso para ser curado. Oh, a tua oração forte, né? E aí ele promove algumas coisas muito tremendas, e o rio de unção é colocado à disposição dele. Sabe o que ele fez, cara? Ele obedeceu. Só isso. Ele só obedeceu a instrução. Mesmo ele contrariado, ele foi até o rio e mergulhou aquelas 7 vezes. Você sabe por que 7? Porque a Bíblia fala que para nós sermos perdoados é 7 vezes 70. Para nós perdoarmos nosso irmão. Ele mergulhou 7 vezes, eu não sei se é isso, mas o número 7 é muito vivo na Bíblia. Talvez com uma só ele não fosse curado. Ele precisava beber um pouquinho mais do Jordão. Talvez é isso que nós precisamos. Esta ação, ela fecha as portas da impureza e nos leva para o lugar de arrependimento. Quando nós tomamos os espaços que estavam desocupados, começamos a destruir os ídolos da nossa vida. Então nós enxergamos que as feridas que o Senhor permite é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Toda vez que Jesus curava, irmão, ele queria manifestar a glória do Pai. A correção é a base de uma ferida gerada pelo Senhor. Ele só precisa que nós venhamos se alinhar com Ele. Quando entramos no processo da ferida, nós precisamos entender o movimento da cura, de imediato. E sabe o que acontece? Nós nos tornamos fortes. E a fonte correta que nós precisamos para ser curada, ela salta à nossa frente, irmão. Salta à nossa frente. Você menos espera, a resposta certa vem do Senhor. Você não precisa fazer 7 dias, uma novena ou alguma coisa parecida assim do gênero, para você receber a cura que vem do Senhor.
Aleluia. Por isso que tem algumas coisas da Bíblia que nós precisamos, que nós temos acesso. Precisamos entender que temos acesso. Aleluia. Meu Deus, é muito forte isso, eu não vou falar. Não, mas vou. Você sabe por que um político faz a campanha? Porque ele precisa daquele dia específico para receber o seu voto. Quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós recebemos o entendimento que somos filhos dele. E quando nós somos filhos dele, nós entendemos que somos. Nós entendemos que a herança que ele nos deu, ele veio antes de mim mesmo. Aleluia. E sabe o que acontece? Quando nós começamos a entender todo esse negócio, Deus ele promove as resistências naturais, seja ela no físico, seja no espírito. Os anticorpos que Deus colocou dentro de nós, nos glóbulos vermelhos e brancos, não sei o certo disso, mas são como soldados que vêm defender a ferida quando está aberta, não é assim? Os espirituais são os anjos dele correndo para a tua casa, irmão. E sabe o que acontece? Eu recomendo você ler um livro chamado A Batalha Final. Eu acho que é Rick, não me lembro o nome do autor. Eu tenho ele, se você quiser me pede que eu te mando em PDF. Ele fala da guerra espiritual que acontece entre o bem e o mal toda vez que você entra no lugar em Deus. E é uma batalha sangrenta, irmão. Esse homem ele foi levado pelo Senhor como João Batista numa visão espiritual. E ele viu o que acontece quando você tem uma guerra espiritual dentro da sua casa. Então as almas espirituais, Deus libera os seus anjos para combater em nosso favor. Normalmente quando tem intercessão na parada, oração. E essa guerra ela acontece, pois que nós dizemos que nós com Cristo somos a maioria, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. E o nosso adversário, ele quer colocar infecção, ele quer colocar treva, e ele quer colocar o quê? Porque a gente fica inerte, sem defesa. Sabe o que acontece? Imunidade baixa. Imunidade baixa. Alguns dizem que quando as pessoas não pegam sol, não pegam luz, a imunidade também fica baixa. Uma árvore só vai dar fruto quando ela é exposta para a luz. É, não é, irmão? Pode chover à vontade, mas se não tiver luz, ela não frutifica. É, não é? Nós podemos continuar sem a correção, e a nossa ferida pode se transformar em chagas. Você sabe a diferença de chaga e ferida, irmão? Eu tenho 2 minutos ainda. A ferida pode se tornar uma chaga. É muito terrível, irmão, quando o pecado se torna iniquidade. E a iniquidade, ela atrai enfermidade, não atrai doença, que é pior. Pecado, iniquidade, melhor dizendo, atrai enfermidade. Aí não é passivo mais de cura médica, é passivo da cura divina. Melhor dizendo, perdão de Deus. A doença sim, a doença ela precisa tanto da cura do médico quanto da cura divina. Mas a iniquidade é só perdão mesmo. Pode pesquisar lá. Então tem tipo de ferida, irmão, que é resultado de iniquidade, irmão. E aí nós precisamos do perdão de Deus. Eu estava ouvindo um médico muito famoso, eu acho que foi o Laí Ribeiro, não lembro certo, falando sobre o câncer. Essa semana alguém postou no Facebook, eu achei muito tremendo.
E ele falou que a maioria dos casos de câncer, a maioria não, 100% dos casos de câncer tem causa, acho que foi Ilse que postou, eu acho, tem causa emocional, gerado por uma desencadeada um monte de coisa, falta de perdão e assim por diante. Aí se tornou uma chaga. Não deixe isso te tomar, irmão. Mata logo no começo, cara. Se joga no chão, vem para Jesus. Nós podemos continuar de qualquer jeito. O Senhor não vai permitir que sejamos recolhidos sem apresentar o plano dele para sermos salvos. O plano dele é perfeito. Quando a instrução chega ao nosso entendimento, então nós processamos o que é curativo. O curativo, ele vem da palavra cura. Por isso o curativo que é colocado sobre a ferida, ela tem um propósito: proteger aquilo que Deus colocou ali. Então o curativo não é o tratamento só para um dia. Ele necessita que nós venhamos manter limpo para que a cura aconteça. Caso contrário, nós vamos deixar contaminar e vamos atrasar. Se nós olharmos, a lepra, ela tinha um pano que era enrolado e era chamado de trapo de imundícia. Por muitos anos eu achei que era absorvente de mulher. Não, cara. Era o pano que era enrolado na lepra, então aquilo era chamado de pano, era trapo de imundícia, que era o pano da lepra. E ele pode esconder aquilo que está por baixo. Jeremias capítulo 6, versículo 14, ele diz isso: também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meia boca, irmão. O diabo ama cristão meia boca, que não consegue adorar o Senhor, que não consegue fazer nada para manifestar o reino dele. O diabo não está preocupado em tirar o povo da igreja. Ele está preocupado que tu venha descobrir a verdade através da palavra. Provérbios capítulo 27, versículo 6: fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O que está farto despreza o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Nem sempre a pessoa que te fala, nem sempre não, sempre a pessoa que te fala a verdade é de verdade, que te ama. Aquela que te bajular, irmão, cara, vigia, irmão. Sabe aquele pregador? Eu não gosto do termo pregador, cara, detesto. Porque o pregador para mim não tem uma ligação com aquilo que ele prega e vai embora. Porque nós temos uma responsabilidade com a palavra, então nós entendemos que é outra forma, é outro formato. Jeremias capítulo 15, versículo 18. Pô, você lê todo Jeremias, cara, tu vai amar. Porque é perpétua a minha dor e é incurável a minha ferida, que se recusa a ser curada. Será tu para mim como ribeiro ilusório, como águas inconstantes? Esse versículo aqui, irmão, dá para ficar uma noite falando sobre ele. Então, por teimosia, a maioria dos processos não são curados. O segredo é entender as pisaduras do Senhor, para sermos sarados. A cada passo que damos, na onde que andou Jesus, a ferida diminui e a cicatriz aumenta. É muito fácil nós falarmos que mudamos o padrão. É muito fácil nós falarmos dele. O difícil é tu falar com ele. Muda a responsabilidade. Pegou? Tu falar dele, cara, qualquer um pode falar. Mas falar com ele é outra responsabilidade.
É impossível não queimar quando nós falamos com Ele. Sabe o que nós tornamos? Cara, Jesus quer ver o que nós tornamos, não o que falamos. Somos impregnados pela palavra, não tem saída, irmão. Nós não temos mais opção. Se você pensa em pular fora, irmão, pula logo, irmão, antes que você escute mais uma palavra que te leva para a revelação. Nós precisamos enquadrar com a palavra que contém ferramentas de cura. A Bíblia nos ensina, Ele faz a ferida, mas Ele também a mesma nos cura. Nós começamos lendo isso. Há momentos difíceis que nós pensamos até perder a visão, mas o Senhor nunca perde a visão. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele é um guardião daquilo que nós chamamos de vitória. Ele é nosso guardião, aleluia. Por mais que vivemos em um tempo de tribulação, mas Ele está gerando algo, irmão. Se você permitir no teu interior que o bálsamo de Gileade entre no teu coração. Olha o que diz Jeremias: porventura não há bálsamo em Gileade? Lá não se acha médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Tudo está pronto. Naquilo que o Senhor nos falou, apenas precisamos se tornar. Por isso que para a mesa do Senhor, irmão, nós não precisamos levar nada, tudo está na mesa, como nós declaramos aqui nas canções. Se coloca de pé. Eu queria terminar com um versículo nessa noite. Oséias capítulo 6. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, e no 3º dia nos levantará, para vivermos diante dEle. Oséias estava falando das chagas que sofreu Jesus. Foi ferido de dores, humilhado. Ei, se você pensa que a tua ferida é ruim, irmão, se aquilo que você está passando, cara, é algo difícil, cara, olha para Jesus, irmão. Olha para Ele. Ele não recitou somente porque o Pai chamou, Ele recitou porque estava escrito. E a minha vida e a tua vida está escrito, irmão. Está escrito, está escrito. Está escrito ao nosso respeito, irmão. Nós só precisamos sintonizar aonde que está escrito, Senhor. Aonde que o Senhor escreveu o teu respeito? Qual a sintonia, Senhor? Me mostre. Quem você quer usar? Qual a ferramenta que Deus vai colocar sobre a minha vida? Quem é o homem, quem é a mulher que vai ser o meu instrutor para que as minhas feridas sejam curadas? Porque é só disso que nós precisamos às vezes. Alguém que nos pegue e nos leve até Ele. Alguém que nos diga: cara, eu conheço alguém, cara, o médico dos médicos. Eu conheço alguém que vai te levar num outro lugar, para você se tornar melhor do que você está hoje. E sabe o que ele te disse? Ah, eu estou bem, cara. Ele disse: eu vou te aperfeiçoar.
E quando nós somos aperfeiçoados, o Senhor nos torna ferramentas de cura sobre outras pessoas. E sabe o que vai acontecer, irmão? Quando você abraçar alguém, cara, ele vai saber que você não está sozinho. Ele vai mostrar para essa pessoa, cara, existe alguém com ele, cara. Existe alguém que está junto dele. O Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado, irmão. Peça para Jesus nessa noite te levar neste lugar. O Senhor está desesperado, buscando alguém, irmão, que entenda a sua mensagem. A mensagem do Senhor está pronta, ela não precisa, cara, você não precisa mais de uma pregação, você precisa de uma orientação de papai. Não é de mais uma pregação que você precisa pedir para o Espírito Santo: Senhor, mostra as minhas cicatrizes, me ensina onde que está as feridas, Senhor. Mostra, Senhor, quem vai ser aquele que vai limpar, quem vai ser o curador, quem vai ser aquele que vai mexer aquilo que eu não tenho permitido. Quem me mostra, Jesus, quem eu tenho que abrir meu coração, Senhor. Falar de verdade quem eu sou, como eu estou. Peça para o Espírito Santo nessa noite te levar nesse ambiente, aleluia, totalmente descontaminado. É Ele que promove esse ambiente, irmão. O rema do Senhor está liberado, aleluia. O rema do Senhor está liberado. A cura está liberada. Esquadra, passou. Aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Faça uma oração para Ele agora, irmão. Nem merecedor. Ore por teu irmão, cara. Imenso amor. Ore por Ele. Através do teu filho, aleluia, eu tenho livre acesso. Abraça um irmão que esteja perto de você aí. Aleluia. Você precisa abraçar alguém, cara. Compactue da verdade. Diga para ele que a verdade liberta. Aleluia. Mas também cura. Aleluia. Mãos que tocam o Senhor. Mãos que tocaram o Senhor. Lugares iníquos hoje tocam no Senhor, Pai. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Santo é o teu nome, Jesus. Através do aleluia, teu Senhor. filho eu tenho livre histórias aqui nesse lugar, Senhor. Que me fez chegar aleluia, aos teus pés. Muda a história, Jesus. Humilhar diante mãos de levantadas, Senhor. Oferecendo seus corações. Passar em minha aleluia, vida e curar minhas aleluia, feridas, sarar as minhas dores. Sara no Senhor. Livra-me, seremos sarados. Cura-nos, seremos curados, Senhor. Que me prendem, toca em minha alma, aleluia. Faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha
de cura em nosso meio, aleluia. Sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Aleluia. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia. Aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia.